Ora viva, muito boa noite, caro internauta. Seja bem-vindo a esta que é a primeira edição da semana e do mês de dezembro, 1 de dezembro de 2025. Vamos às notícias, que é comemorado hoje, 1º de dezembro, dia da luta contra o HIV-Sida. E é neste âmbito que o Conselho Nacional do Combate àquela mesma doença lançou as atividades de reforço ao diagnóstico e redução das mortes causadas pela enfermidade. Apesar de Moçambique ser o terceiro país do mundo com números elevados de pessoas infectadas pelo vírus do HIV-Sida, também apresenta grandes avanços na luta contra aquela doença. Segundo o representante do Conselho Nacional do Combate àquela mesma doença, ela é a principal causa de mortes no país. Em acréscimo, destaca que as atividades alusivas ao dia estão focadas na prevenção, tratamento e divulgação de informações que dizem respeito à enfermidade, para incentivar a comunidade a aderir ao tratamento desde as zonas urbanas até rurais. Hoje em dia as pessoas recebem medicamento para 3 meses, recebem medicamento para 6 meses e até está se discutindo a possibilidade de dar medicamentos para 12 meses. A situação do HIV ainda é uma preocupação. A principal causa de morte no nosso país. Em termos de tratamento, sem dúvida de que nós temos estado a melhorar cada ano cuidados de tratamento e isto, por exemplo, tem contribuído para que o número de pessoas que morrem com causas relacionadas com HIV reduza ao longo do tempo. Importa lembrar que no corintiano a celebração é feita sob o lema superar crises, transformar a resposta ao HIV-Sida. Apela-se também à comunidade que não abandone o tratamento. Corremos para o norte, em que o distrito de Memba, na província de Nampula, continua a viver momentos de pânico e desespero devido aos ataques terroristas. Famílias inteiras estão a abandonar as suas casas, enfrentando longas caminhadas, fome e medo, em busca de segurança. Esta é a realidade que se vive no distrito de Memba, província de Nampula. Famílias inteiras percorrem longas distâncias à procura de um lugar seguro onde se refugiar dos insurgentes. Muitas caminham com crianças no colo e pouca ou nenhuma previsão. Algumas têm sorte de receber boleias de pessoas solidárias, enquanto outras enfrentam o trajeto a pé até a Nacala Velha ou Nacala Porto. Muitos passam noites nas matas em condições extremamente precárias. Depois de 5 dias de caminhada, este cidadão na imagem relata à nossa reportagem os momentos difíceis que viveu até conseguiu chegar à cidade de Nacala. Sim, saí de Memba a pé até 7 de abril. Uma distância de 45 quilômetros. Eles vieram numa sexta-feira na comunidade de Tinhagé, onde conseguiram matar 4 pessoas. Quer dizer, alguns terroristas são mesmo de Memba? Sim, alguns. A nossa vida é uma vida caótica. Gostaríamos de uma ajuda do governo. Como? Se tivermos permesso em Chata, Katana, poderíamos pedir permesso a algumas pessoas para nos emprestar a machampa. Este outro cidadão que recebeu os deslocados conta que na sua casa acolheu mais de 30 famílias. Tenho 30 famílias. De que zona? Vieram de que zona de Memba? Posto de Mazua. Consegues alimentar, acolher todas essas 30 pessoas na sua casa? Não estou a conseguir. José João é o empresário local que foi um dos primeiros que abriu as portas, acolheu centenas de famílias, providenciado abrigo e apoio básico. Meus irmãos, minha família de Memba, este é o 6º dia que estou praticamente no terreno, no sol, a acolher
as famílias que estão a vir de Memba. Tinha instalado, com a ajuda de muitos amigos, instalei uma base de acolhimento no cruzamento de Nacala Velha, onde recebíamos as pessoas que chegavam com fome, porque passaram muitos dias a caminhar, com fome, e lá fazíamos uma comida básica, acompanhávamos os seus locais e com meus próprios recursos juntei um pouco de sacos de farinha, açúcar e fui partilhando em várias partes. E aqui neste local eu não sabia que encontraria tantas pessoas. Eu só trouxe um gesto aqui, um gesto meu individual. Na verdade, quero aproveitar este canal para fazer apelo ao espírito de solidariedade. Aqui na nossa urbe e não só arredores, há muita gente, há muitos irmãos nossos que poderão nos próximos dias morrer de fome porque deixaram tudo que têm lá em Memba e vieram fugidos para aqui. Então, todos que puderem ajudar com qualquer coisa, há muita gente a precisar do nosso apoio. Na reportagem que se segue, vamos conhecer o caso movente de uma família que fugiu os ataques em Memba e sofreu um acidente durante a caminhada. Um dos membros infraturou a perna e neste momento não consegue se locomover. Ibrahim Antônio nas imagens, Eito Fernando a partir da cidade de Ferro Portuária de Nacala. Já o Partido Movimento Democrático de Moçambique afirmou em conferência ser a única alternativa de governação para melhorar a vida do povo moçambicano. Sabemos, e vocês também podem saber, que nós, MDM, somos a alternativa política neste país. E nós somos a salvação, nós somos a esperança do povo moçambicano. Então acreditamos com este nível em que estamos a cumprir com a nossa missão. Estamos aqui para renovar o nosso comprometimento, o nosso compromisso com o povo moçambicano, que ainda deve continuar a confiar em nós, porque o MDM e Lutero Simango são a esperança do povo moçambicano. Isto refere que o MDM é o único partido que pode fazer boa governação e trazer boa governação para o povo. Claramente, nós somos a alternativa, não existe mais. A única alternativa em Moçambique é o MDM e Lutero Simango. Esta entrevista deixou o seguinte apelo ao povo moçambicano. A mensagem para o povo moçambicano é de que continua a confiar no MDM. Portanto, o MDM é a única esperança que temos aqui em Moçambique. O MDM é a alternativa de política para a governação deste país. O MDM é que vai ser a alavanca para o desenvolvimento deste país. Portanto, o povo moçambicano, em particular beirense, continue a confiar no MDM, porque é só com o MDM que nós podemos mudar a nossa maneira de viver. Aliás, também queria ressalvar que é só reparar para a cidade da Beira, onde que estamos a governar, onde que o Albano Cariz e o seu governo municipal está a saber implementar o seu programa político, o seu programa, aliás, de governação, que saiu do manifesto político do MDM. Portanto, é só reparar para o que está a fazer. As realizações estão sendo feitas na Beira. Tudo partiu do manifesto político do MDM, que se transformou em programa de governação. É este programa que está a trazer essas realizações todas aqui na cidade da Beira. Portanto, estamos satisfeitos, estamos num bom ritmo e vale a pena confiar no MDM. E esta governação quer transmitir para as outras autarquias? Naturalmente, queremos transmitir e somos exemplos para outras autarquias e é motivo de orgulho para o MDM, pelo trabalho que estamos a fazer, e dá para dizer que vale a pena confiar no MDM. Eu confio no MDM e tu também deves confiar no MDM. Pode referir que o Partido Movimento Democrático de Moçambique governa a Beira há pouco mais de 10 anos. As imagens são José Pinho. Ainda na província de Sofala, vamos agora para o distrito de Machanga, que é um dos maiores criadores de gado bovino a nível daquela mesma província. No entanto, os criadores se mostram preocupados com a alta frequência dos roubos.
Os líderes comunitários denunciaram a falta de punição para os responsáveis pelos roubos de gado e pedem ação para resolver e proteger os seus meios de subsistência. Segundo um dos líderes, não havendo transporte, os mesmos alugam motorizadas, com vista a capturar. Mesmo que não tenha transporte, alugamos moto, vamos com a polícia e a polícia captura os malditos, os ladrões que roubam gados aqui no distrito. As pessoas estão a usar violência pelas suas próprias mãos por causa de juiz ou procurador, um desses dois. Por seu turno, o secretário de Estado em Sofala, Manuel Rodrigues, colocou em destaque o índice de corrupção nos casos relacionados ao roubo de gado bovino. Indicia corrupção, quer dizer que lá andam a pagar, como são ladrões e conseguem algum dinheiro, talvez estão a pagar alguém e é esse indivíduo que está a lhe soltar. Então é preciso ser implacáveis lá no setor da justiça, mesmo a própria polícia, para descobrir o que é que na verdade está acontecendo. Rodrigues afirmou que a Comissão Distrital da Legalidade deve estudar esta situação para a resolução do problema de roubo de gado e a tolerância ao crime dos supostos ladrões. Continuamos no centro do país, em que a Associação de Apoio e Assistência Jurídica às Comunidades em Tete promoveu uma feira jurídica e registro de nascimento gratuito à criança dos 0 aos 13 anos de idade, como forma de aproximar o acesso à justiça às comunidades mais carenciadas. A feira jurídica e o registro de nascimento a crianças dos 0 aos 13 anos de idade decorreu na cidade de Motize e foi promovida pela Associação de Apoio e Assistência Jurídica às Comunidades, AJC, em parceria com os registros civil e notariado e a Procuradoria Distrital. O nosso objetivo com esta feira é aproximar a justiça às comunidades rurais e os grupos mais vulneráveis. Sabemos que muitas vezes o acesso à justiça, à informação e aos serviços é limitado. E isso cria barreiras que impedem o exercício pleno da cidadania. O representante do administrador de Motize em Tete louvou a iniciativa levada a cabo pela JC e destacou a importância de se fazer o registro de crianças e promover o acesso à justiça às comunidades carenciadas. Os requisitos são aqueles que toda a comunidade conhece. O registro de nascimento é feito presencial, isto é, na presença do pai e da sua mãe, se possível, de facto, com o cartão de saúde, aquele cartão amarelo que nos identifica após a nossa nascença. Esta é a documentação que deverá aparecer para que conste nos nossos atos registrais. Estamos abertos, sim, no sistema eletrônico, vai se registrar e a partir de já, logo após o seu registro, será informatizado e será online. Querendo, poderá se pedir essa documentação, quer cá em Motize, quer na cidade de Tete, quer em qualquer parte do nosso país, em qualquer província. Para os pais que levaram seus filhos para o registro de nascimento, a iniciativa é mais uma valia, como forma de garantir os direitos da criança e justificam a razão do atraso no registro dos petizes. Com a forma gratuita já estou a gostar, para fazer gratuita, para vir registrar a criança. Quando chegarem na hora de ir na escola, se levar cedo, ele deixar na escola para ele entrar na escola. Já conseguiu registrar? Ainda, já minha filha está aí. Sim, estou aqui para deixar minha filha. Quantos anos ela tem? 6 anos. O processo de atrasamento em que, como eu separei com o pai, então sempre estou a insistir o pai para registrar a criança, ele está a negar. E por isso que eu ouvi também que aqui estão a fazer cedo lá, que é Mahala, né? E por isso que eu também aproximei aqui para deixar a minha filha. A feira jurídica promovida pela JC em Tete decorreu sob o lema Promoção do Acesso à Justiça e Cidadania e teve suporte da Ajuda Popular da Noruega. Enquanto isso, a Direção Provincial de Educação em Tete diz que decorre um processo disciplinar contra o motorista que usou uma viatura do Estado para transportar imigrantes ilegais e desencoraja esta prática dentro daquele setor. A secretária de Estado na província de Tete, Cristina Mafumo, despolitou o caso. Falando em conferência de imprensa, o diretor provincial de Educação em Tete fez saber que o motorista que teria sido flagrado a transportar imigrantes ilegais na viatura da instituição vai receber uma punição administrativa,
como forma de retificar este tipo de comportamento no setor. Fala-se de um colega que há suspeita de carregamento de alguns imigrantes. Foi encontrado fora de hora de facto a circular, mandado parar, e este não parou naquele momento e foi parar num outro ponto. É um assunto que está nas mãos das autoridades judiciais, e a nível do governo, como direção provincial, como serviço distrital, este este motorista está em processo disciplinar. Para além de processo disciplinar, o setor da educação fala ainda de um processo criminal. Que ele tem que se defender a partir de um processo disciplinar. E havendo espaço para acusação e tomada de medida, também será a partir deste mesmo processo. Portanto, é desta maneira que nós estamos a tratar o assunto. Este assunto não está parado. Quanto às matrículas da primeira classe, o setor de educação em Tete diz prever matricular mais de 150 mil alunos até 31 de dezembro do presente ano. O processo de matrícula está a decorrer. Está a decorrer da melhor maneira possível. Estamos a falar de um processo que começa desde outubro e tem o seu término no dia 31 de dezembro. E até este momento temos cerca de 87.049 alunos já matriculados, de um plano de 152.982. A Direção Provincial da Educação, em Tete, apela aos pais encarregados de educação a não deixar as matrículas para a última hora. Voltamos para Nampula, em que o secretário de Estado naquela província, Plácido Pereira, exortou no final de semana passado aos novos graduados da Universidade de Moçambique a encararem o empreendedorismo como caminho de entrada no mercado de trabalho. Plácido sublinhou que o país precisa de profissionais, melhor dizendo, capazes de gerar soluções e criar as suas próprias oportunidades. A Universidade de Moçambique graduou no último final de semana 363 estudantes de diferentes áreas de formação, reafirmando o compromisso de fortalecer a formação de quadros para o desenvolvimento do país. José Ibrahim Abudo, reitor da universidade, disse que a conclusão do curso representa não apenas uma vitória acadêmica, mas também um compromisso social. Caros finalistas, graduar-se é conquista e compromisso. É colher o fruto do vosso trabalho e assumir o dever de retribuir à sociedade o melhor de vós. Um diploma é mais do que um documento. É uma promessa de servir, cuidar e transformar. Caros finalistas, o vosso diploma é uma chave. Pode abrir portas para o bem ou para o egoísmo. No mundo digital, cada decisão tem impacto. Que escolha farão? Que o vosso saber seja ponte e não muro. Partilha e não ostentação. Justiça e não desigualdade. Que sejais uma luz ética e humana para todos. Plácido Nerino Pereira, secretário de Estado na província de Nampula, vincou que a formação superior só alcança o seu real valor quando se traduz em iniciativas concretas que contribuam para o desenvolvimento da sociedade. A vossa graduação representa a valorização do vosso esforço pessoal acumulado,
mas igualmente representa a valorização dos esforços e investimentos da Universidade que vos formou. Formou-vos, dando-vos uma oportunidade para se integrarem no mercado de emprego e de trabalho. Procurem ser donos dos vossos próprios empregos, como foi aqui pedido. Abracem o empreendedorismo. Sejam empreendedores e empreguem outros cidadãos. De realçar que o emprego formal continua sendo o maior desafio de jovens recém-graduados. Camus Manuel Cortiço Mulha, da capital do norte do país. Já os distritos de Ile, Mocobela, Gorrua e Namarróis já estão a ser assistidos pelo INGD. Estamos a falar de mais de 179 famílias que foram afetadas na sequência das chuvas e ventos fortes que abalaram estes distritos no norte da província da Zambésia. O delegado do INGD na Zambésia diz que os danos registrados nestes distritos foram ligeiros, tendo apenas afetados 2 escolas e um centro de saúde de forma parcial, bem como algumas residências, e que num cenário considerado 2 em casos de riscos e gestão de calamidades, a província da Zambésia prevê que sejam afetados um total de 333 mil pessoas e que neste momento estão a ser aprovisionados meios como embarcações para os distritos de Xinde, Luabo, Maganja da Costa e distrito de Climane. Mesmo destruições parcial de infraestruturas, falo de uma e outra escola, estamos num total de duas escolas. Tivemos impacto de um centro de saúde e algumas residências, casa de algumas pessoas. E nós como província, até o momento, podemos assumir, estamos em prontidão para podermos assistir em caso de qualquer eventualidade, de acordo com aquilo que foi aprovado no nosso plano de contingência, que prevê num cenário 2, em caso de cheias de ciclones, na qual poderá atingir cerca de 433 mil pessoas. Daí que nós estamos a preparar, em coordenação com os distritos, em pontos estratégicos como Xinde e Luabo, foram posicionadas embarcações, que é mesmo para dar vazão em caso de cheias. Neste momento, encontra-se em funcionamento os 22 conselhos técnicos distritais e 338 comitês de gestão de riscos e desastre nas comunidades consideradas de maior risco e que os apelos de abandono de zonas de riscos são feitas pelas comunidades usando os meios de comunicação local e a comunicação interpessoal pelo pessoal treinado. Foram ativados os 22 conselhos técnicos distritais. Isto em cada distrito existe sempre um conselho técnico. Foram também, de igual maneira, ativados os comitês locais de gestão de risco de desastres, que temos na província num total de 338. Na presente época chuvosa, daí que apelamos à comunidade e àqueles que vivem em zonas de risco para poderem se retirar para as zonas seguras. De tal maneira que temos os nossos braços operativos, os comitês, que têm passado nas comunidades a divulgar aquilo que são as mensagens-chave e pedimos que a comunidade acate aquilo que são as mensagens que nós temos transmitidos. A fonte entende que há toda uma necessidade de as comunidades sentirem-se envolvidas nas ações de mitigação para evitar a perca de vidas humanas na sequência dos casos de inundações e cheias ao nível da província da Zambésia. Por outro lado, a Administração Nacional de Estradas, em Manica, afirma que cerca de 700 quilómetros de estrada poderão ser afetados com a chegada da época chuvosa e ciclónica naquela mesma província. A Administração Nacional de Estradas, na província de Manica, esteve engajada no trabalho de mapeamento de vias em situação de risco devido aos fenômenos naturais, como chuvas intensas e ciclones, que poderão destruir cerca de 700 dos 3.000 quilómetros de estrada, afetando a transitabilidade. É o caso da Zona Sul
da província, que é Mussurize, neste caso, que temos 3 pontes que aguardamos a construção, que é sobre o rio Buzi, Xinhica e também sobre o rio Mussurize. A norte temos também algum problema na bacia partilhada do Zambeze e na bacia do Pungua, que no ano passado nós tivemos um corte na estrada R529 que provocou até um certo ponto o isolamento da sede do distrito de Tambara. Aquele setor diz já ter estabelecido um plano de contingência que está orçado em cerca de 75 milhões de meticais para que venha a ser operacionalizado, cuja aplicação se centrará em manutenções de emergência. Nós usamos as experiências do passado e estimamos que para reparações de imediato das emergências que possamos ter, definidas através dessas bacias, através também dos dados de previsão pluviométrica que nós temos a partir dos outros órgãos de Estado, nós acabamos estimando em cerca de 75 milhões que nós vamos precisar se o pior cenário for verificado para reposições imediatas. Como uma das medidas, a AN recomenda aos automobilistas, especialmente motoristas de veículos pesados, que reduzam as cargas para evitar a degradação das vias. Já o governo de Nipep, na província de Niassa, distribuiu 125 casas a agregados das famílias afetadas pelo projeto de grafite. Na província de Niassa, no norte do país, pode-se encontrar o distrito de Nipep, que foi o lugar escolhido para reassentar 125 famílias afetadas pelo projeto de grafite, que terá causado problemas de saúde. As residências, todas com o mesmo modelo, poderão ser entregues na totalidade de forma faseada e a corrente elétrica instalada até o fim do mês de dezembro. A casa já está, só falta energia. Agora estamos a trabalhar com EDM. E como vocês já viram, aquele transformador já está colocado lá mesmo e despachador já está ligado, só falta aquele caixa de contentor foi ligado com EDM. Sim. Acho que na fim de mês de dezembro vamos trabalhar esse trabalho. Então nosso plano é para entregar a algumas famílias, por exemplo, 30 ou 40, 50. Pelo menos para a população já está beneficiada entrar nesse caso. Já a governadora daquela província visitou o bairro onde as famílias serão reassentadas e aproveitou a ocasião para recomendar que a população opte por respiradores para evitar que o calor intenso contribui para a proliferação de doenças de origem respiratória. Nós sabemos que Nipep é muito quente e aquelas casas, pelo seu tamanho, elas tornam-se muito mais quentes lá dentro com as janelas fechadas. Então, durante a noite, a população naturalmente terá as janelas abertas para evitar infortúnios. E nós recomendávamos que eles fizessem, por exemplo, alguns furos como respiradores para ajudar que o ar circule. Porque, a ser assim, se um adulto está com uma doença de origem por exemplo, está de origem respiratória, poderá contaminar a família toda. Se tem uma criança a dormir naquela casa, com o calor que faz, penso que não vai se sentir confortável. A missão de informá-lo já está cumprida, mas poderá ser dito no dia da manhã. Tudo mesmo quanto nos resta a dizer é a desejar, aliás, um bom início do mês de dezembro e que a sua segunda-feira seja altamente abençoada e a semana laboral produtiva. Fique bem, fique com Deus. Até lá.